É bom estar aqui outra vez. Gente, hoje eu vou contar para vocês a história das minhas mãos. Como aconteceu das minhas mãos chegarem a estar como estão agora. Era uma manhã comum, mais uma terça-feira comum, de um dia comum. E nesta noite, aconteceu algo que ficou marcado assim na nossa memória, na memória minha e do meu marido. Nós fomos acordados por volta das 3h30 da manhã com um barulho enorme de um espelho bem grande que nós temos em cima da nossa lareira, com o barulho desse espelho caindo ao chão e se partindo. Foi mesmo assim um barulho estrondoso e a gente ouviu os cacos assim a tirintar no chão. E nós acordamos dois, eu disse: "Olha, foi o espelho", né, dissemos: "Foi o espelho, não vale a pena levantar agora, amanhã você vai de manhã com o Vitor para o café e eu limpo isso e depois vou lá ter. Eu vou passar umas roupas e depois vou lá ter". Pronto. E quando foi de manhã, a gente acordou, não tinha absolutamente nada partido na casa, estava tudo normal. Então isso ficou marcado. E eu vim passar roupa, eu tinha dormido muito mal a partir desse momento, eu assustava a todo momento, acordava a todo momento assustada. Foi uma noite assim muito cansativa, então eu não fui correr de manhã, fui passar roupa. E quando eu estava passando roupa, era de dia, gente, umas 7 e pouco da manhã. Eu estava aqui nesse quarto, eu senti uma presença chegar perto de mim. E uma presença assim tão terrível, de uma força, de uma energia tão terrível que eu lembro que gelou, sabe, assim, mais do que já estava, que estávamos no mês de fevereiro, é um mês frio, mas assim, foi como se o ar tivesse petrificado. E igualmente fiquei eu, paralisada de medo por alguns segundos, assim, eu fiquei paralisada, congelada de medo. Eu queria deixar o ferro e correr para a cozinha, mas eu não conseguia. Eu fiquei congelada ali no lugar. E quando eu me soltei, eu lembro de ter ficado assustada com o medo que eu senti. Sabe, assim, um medo, assim, que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E eu sou uma pessoa muito tranquila, muito corajosa, não tenho medo de dormir sozinha, não tenho medo de escuro, fico em casa bem sozinha de noite, durmo. Não tenho medo, assim, não sou uma pessoa medrosa, não há nada assim que eu diga: "Ai, tenho medo disso", sabe. Então, eu lembro, assim, de eu ficar chocada com o medo que eu senti. Quando eu me liberei daquilo, eu corri para minha cozinha para fazer um café. E eu sentei enquanto a água fervia e olhei para minha lareira. Em cima da minha lareira, na beira desses espelhos, na lareira, tinha umas fotos, uns quadros de fotografia nosso. Quando eu olhei para as fotos, as pessoas que estavam ali na foto simplesmente começaram a se mexer, como se elas saíssem de dentro da foto e começaram a andar. E eu dei um grito tão grande, assim, de desespero e de medo, e falei: "Deus, meu Deus, será que eu estou enlouquecendo?". E quando eu falei isso, aquela presença que me acompanhou, ela me acompanhou do quarto para a cozinha. Eu sentia fisicamente a presença dela, sabe. Ela disse: "Você não está louca, mas você vai ficar, porque nós vamos te deixar louca. Foi pago um preço pela sua vida e nós vamos te levar". Gente, assim, foi um medo, um susto, sabe, eu levantei, assim, correndo, vim trocar de roupa para ir para o café, e a partir daquele momento, começou uma canção, uma música, assim, em dialeto, com vários tambores, vários sons, assim, a gente fala, né, batuque, sabe, assim, de tambor. Gente, não é criticando, nem pelo amor de Deus, sabe, é só uma forma de expressar os barulhos, sabe. E essa canção era uma canção repetitiva num dialeto e formou-se uma roda, sabe, um círculo, igual quando a gente é criança e brincava de ciranda, fazia aquela roda assim com as, sabe, com ao meio, né, às vezes brincaram disso, cantava ciranda, cirandinha, era como se fosse isso, sabe. Só que um dialeto, uma coisa com os tambores, uma música e começava e repetia, terminava e repetia sempre a mesma coisa. E a partir desse momento, eu olhava para as paredes e para minha volta e já via monstros, via vultos, via, sabe, esse círculo à minha volta, era sempre um círculo à minha volta. Eu andava, o círculo andava, eu parava, ele parava, sabe?
E eu corri desesperada para o café, cheguei lá, contei para o meu marido o que estava acontecendo. E assim, o meu marido, ele foi criado no catolicismo, na religião católica, fez todos os preceitos, a família do meu marido é toda católica. A minha sogra, ela é católica com toda a nobreza, com toda a beleza do nome católico, sabe? Ela realmente representa, sabe, o católico de verdade. Ela é praticante, ela é fervorosa, ela é ativa na igreja, ela tem uma fé linda, sabe? Ela é mesmo uma católica com toda a beleza, sabe? Desse nome, de quem é praticante dessa religião, né? Muito linda mesmo. E um dia, se ela ouvir isso, ela até passa mal, porque o meu marido, na época, dizia que não acreditava em nada disso, de religião, que isso era coisa, a religião era algo que os homens tinham inventado para manipular as pessoas, para dominar. Então, ele dizia que não acreditava em nada disso, de Deus, de diabo e nada disso, era o que ele dizia para mim. E aí eu pedi ele para me levar no psiquiatra, no médico, e nós fomos ao médico. Chegou o médico, quando foi minha vez, ele perguntou o que que se passava, perguntou a minha rotina, eu contei a minha rotina, que naquela manhã eu não tinha ido correr, que eu era uma pessoa que fazia desporto, que me alimentava bem e pronto. E que naquela manhã eu não tinha ido, que a gente tinha um filho de 3 anos e meio, e ele perguntou como é que foi o parto, como é que foi o pós-parto. Eu disse: olha, o pós-parto, eu não tive pós-parto. Eu estava muito bem, sentia muito bem, saí do hospital. Perguntou, né? Eu falei: foi uma cesárea, saí do hospital, fui direto para a vida normal e assim seguiu. Então ele disse que eu estava tendo um surto de cansaço, uma fadiga extrema. Ia me passar uma medicação para me descansar e que eu ia tomar a medicação, ia dormir por volta de 6, 7 horas para descansar mesmo, e que quando eu acordasse estaria tudo bem. Então assim foi. Passando na farmácia, eu lembro de tomar a medicação no carro mesmo. Gente, eu já falei para vocês, né? Fez 11 anos, dia 7 de fevereiro, e na minha cabeça, o tempo cronológico não bate com o tempo, sabe, do coração, da cabeça, da mente da gente. Na minha mente, na minha cabeça, é como se tivesse sido há 11 meses atrás, sabe? Assim, não parece jamais que foi há 11 anos. Eu creio que é como, não sei se. Quando a gente perde um ente querido, a minha mãe morreu, vai fazer 18 anos. Então, não parece nunca que tem todo esse tempo. É similar a isso. Se você já perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava, você entende como eu estou falando. É exatamente igual. Então, não bate, sabe? O tempo cronológico com o tempo que de dentro da alma da gente. E eu tomei a medicação e aquilo dizia assim: você não vai dormir nunca mais, sabe? E eu tomei no carro mesmo, cheguei em casa, vim para casa. Nada, cheguei, tomei outro, tomei outro. Gente, teve momentos assim, já no primeiro dia, de eu tomar 3 medicação que era para tomar de hora em hora. Era como se eu bebesse água, ou se eu comesse um rebuçado, sabe? Um bombom. Não fazia o menor efeito. E aquilo assim, conforme as horas iam passando, ia aumentando mais, tanto a pressão a nível físico, psicológico no corpo, como a opressão mental e as visões, sabe? Cada vez mais e mais e mais e mais. E eu cheguei assim, era como se eu tivesse, gente, 2 mentes. Uma mente aqui no mundo natural, igual eu estou agora conversando com vocês, e uma mente em outra dimensão, no mundo espiritual, vendo tudo isso que ninguém estava vendo e sentindo tudo isso, sabe? Que ninguém estava sentindo. E hoje, quando eu falo assim, começou numa terça-feira e foi até a sexta-feira, o dia do incidente. Não parece, sabe, gente, assim, que foram só 4 dias. Parece que o tempo, sabe, era outra dimensão. As coisas, assim, demoravam, sabe? É difícil traduzir em palavras de uma forma, sabe, assim, mas é como se o tempo entrasse em modo câmera lenta, sabe?
E à noite, gente, à noite era a parte mais terrível de algo que já era terrível, sabe, assim, um tormento, uma opressão. E aí, no outro dia, eu ainda fui de manhã, à noite, assim, a gente às vezes fala assim, né, ai, essa noite eu não dormi nada, mas a gente quer dizer que dormiu, acordou, dormiu mal, sonhou mal, mas eu não conseguia encostar uma pálpebra na outra. Se eu encostasse uma pálpebra na outra, eles me enforcavam fisicamente, gente. Começava a apertar a minha garganta, assim, fisicamente, até eu não conseguir respirar. Eu tinha que abrir os olhos. E ali eu vi à volta da minha cama toda espécie de ser tenebroso, desfigurado, terrível que você possa imaginar, sabe? E sempre com palavras de ameaças, com eles queriam que eu matasse o meu filho e me suicidasse, sabe? E eu dizia assim o tempo inteiro, dizia, olha, foi pago um preço pela vossa vida e nós não vamos embora sem te levar. Então, a intenção era essa. E eu dizia desde o início, não toco no meu filho, vocês podem me despedaçar, mas no meu filho eu não toco. Então, eles diziam, se você não fizer de uma forma rápida, nós vamos fazer da forma mais dolorosa que você possa imaginar. E me faziam ver aquelas imagens. Dizia que ia matar meu filho e meu marido queimado. E me faziam ver essas imagens, sabe? Terrível, gente. Era um desespero, um sofrimento, sabe? Assim. E a angústia, sabe? A angústia de pensar o que está acontecendo. Será que eu estou realmente surtando? É uma doença? Tô ficando louca? Ou será que isso é espiritual? Era aquela dúvida dentro de mim o tempo inteiro, sabe? Isso será físico? Isso será espiritual? Será que eu estou realmente surtando, enlouquecendo? Ou é espiritual? Às vezes, gente, eu pensava assim: se eu estiver enlouquecendo, sabe, era como se fosse um alívio, porque aquilo era tão fora, sabe, da realidade que era mais fácil para mim acreditar que eu estava enlouquecendo. E no outro dia, né, eu fiquei lá de manhã, meu marido deixou nosso filho na escola, foi às compras e quando ele veio, eu falei, eu preciso ir, que você me leve no hospital, que você me leve no outro médico, que eu não tô bem, não passa, isso está cada vez pior e fomos em outro médico. Chegou lá a mesma história, sabe? Você está cansada, não tem pupila dilatada, não está fora de si, está colaborante, tá calma, está plena. Isso é cansaço, vou te passar outra medicação, você vai para casa, vai tomar a mesma história. E tudo se repetiu. Não adiantava a medicação, não fazia efeito nenhum. E foi piorando, gente. E cada noite era pior. O pior, quando eu pensava que não tinha como piorar, sabe? Ainda aparecia coisas mais tenebrosas ainda, assim, infinitamente. E assim se passou a quarta, a quinta-feira, e sem dormir absolutamente nada. E a sexta-feira, gente, sem dormir é como eu falei para vocês, é sem fazer assim, ó, sabe? Porque era impossível. Era impossível. Se eu fizesse assim um segundo, eles me enforcavam mesmo, assim, sabe? De estrangular mesmo. E no corpo. E na sexta-feira, durante o dia, na sexta-feira, na manhã de sexta-feira, eu estava exausta, não é a palavra, era uma exaustão, como se os ossos do meu corpo, do meu crânio, tivessem derretido, sabe, assim, era como se eu não tivesse firmeza mais no corpo, de tanta dor, e essa sensação cada vez aumentava mais e mais, a sensação de que o mundo encolhia, o ar encolhia, e o ar ia ficando pesado, congelado, sabe, igual uma água que vai congelando, dificuldade para respirar, dificuldade para, como se o ar congelasse, o mundo congelasse e me encolhesse dentro dessa bolha, dentro desse, sabe, fosse me congelando aos poucos. Era essa a sensação que eu tinha. E na sexta-feira, gente, a impressão que eu tinha na minha mente, na minha alma, no meu corpo, era como se já tivesse passado semanas, sabe? Não era como se tivesse acontecido na terça de manhã e hoje era sexta. Era realmente como se eu tivesse em outra dimensão, sabe? Em nível de sofrimento físico, psicológico, assim.
É uma coisa que não tem ninguém. Eu não primeiro não tenho ninguém que eu odeie, sabe, graças a Deus, assim, não há, mas eu acho que eu não conseguiria odiar ninguém, assim, que eu conheça até hoje na minha vida, ao ponto de desejar que a pessoa passasse por isso por uma hora, sabe. Então, sempre essa história, você tem que matar seu filho, você tem que matar seu filho, você tem que se matar, senão nós vamos matar vocês da forma mais, sabe. E nessa última noite, da quinta para sexta-feira, foi a pior noite de todas. Entrou a parede do meu quarto, abriu, assim que escureceu, e entrou um caixão com 2 seres que segurava numa ponta do caixão e 2 seres que segurava na outra ponta do caixão e parou ao lado da minha cama. Gente, nisso eu não conseguia estar deitada, eu ficava encolhida no cantinho, escorada no canto da minha parede, chorando, pedindo a Deus misericórdia, chorando desesperadamente, pedindo a Deus misericórdia, sabe, sem tentar me controlando para não incomodar o meu marido, não assim, sabe, deixar ele descansar. E ele naquele sofrimento também de tentar me acalmar e me abraçava: "Vem cá, calma", e nada, sabe, assim, era terrível. E quanto mais, por exemplo, se ele chegasse perto de mim, era pior ainda, sabe, assim, qualquer acalento que me desse, eles ficavam enfurecido. E era uma coisa assim, gente, terrível. E a canção e aquela coisa o tempo inteiro, gente, 24 horas por dia, sabe. Na cabeça aquela mesma música que começava e repetia, terminava e repetia, aqueles mesmo barulho, aquele mesmo. E essa noite foi muito terrível, que esses 4 seres eram seres, assim, pequeno, de horríveis, sabe, assim, não dá para descrever. E nessa noite entrou um homem, sabe, como era uma espécie de um homem normal, não tinha nada de, mas eu não conseguia ver a fisionomia dele, não conseguia olhar como eu tô olhando aqui para vocês. E esse homem conversava com esses seres, que dizia: "Hoje nós vamos levar ela". E tudo aquilo intensificou. Tudo que já era terrível, nessa noite intensificou mais. A pressão do ar, a pressão na minha cabeça, no meu corpo, a atmosfera à minha volta, a quantidade de seres, o barulho, a quantidade de som, tudo, tudo intensificou, assim, sabe. E foi uma noite tenebrosa, foi uma noite, assim, terrível, desesperadora, nossa, falta-me palavras, sabe. E eles diziam assim: "Nós hoje vamos levar ela, porque foi pago um preço pela vida dela, deles 2. Se a gente não pode levar ele, ela a gente tem que levar". Ele era a criança, o meu filho. E esse ser dizia assim: "Não se pode vender aquilo que já tem dono. A alma dela tem dono, ela tem dono, ela foi apresentada ao Senhor quando ela nasceu". Eu, né, cresci num lar cristão, eu já nem me lembrava de nada disso. Gente, isso foi essa tortura, sabe, até o dia amanhecer. Quando começou o dia amanhecer, aquele caixão, eles fecharam, pegaram a tampa, assim, fechou aquele caixão e saiu pela parede, pelo mesmo lugar aonde ele entrou. O buraco, gente, aonde abriu para entrar, eu via totalmente meu quintal ao lado, eu via tudo que estava lá ao lado, assim, no escuro, sabe. E assim foi. Quando amanheceu o dia, eu estava destruída, gente, assim, sabe. E aí eu fui para o café ainda nesse último dia, fiquei lá para o meu marido ir levar meu filho, e aquilo tudo intensificou, sabe, assim, de uma maneira sobrenatural. Era como se estivesse em outra dimensão. E eles diziam: "É hoje, hoje nós não conseguimos te levar à noite, agora nós vamos levar seu filho". Eu fiquei tão desesperada, que quando foi por volta das 11 horas, eu peguei no carro e fui buscar meu filho à creche, sabe. Eu me lembro, assim, de pensar, porque eu ficava, gente, a minha angústia era isso e era uma luta interna comigo, que eu ficava tentando entender e chegar a uma conclusão. Se eu estava enlouquecendo, se aquilo era real, físico, era uma loucura, ou se era espiritual. Eu pensava: "Mas por que que não faz efeito os remédios?". Nisso, gente, nessa última noite eu tomei uma cartela inteira da medicação, inteira para dormir. Nada, nada, era como se bebesse água.
E eu lembro, assim, de eu olhar de cantinho de olho, assim, como se eu pudesse enganar aquilo e ver o banco ao lado, assim, do motorista, no meu carro, afundar, sabe, com aquela presença, assim, assentar. E eu cheguei na escola, assim, chorando muito, meus olhos muito vermelhos, sabe, assim, muito abatida, muito abatida. E eu lembro que a auxiliar que cuidava do meu filho veio ter comigo e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei: "Não, tô tendo uns problemas familiares, mas tá tudo bem". E ela disse: "Olha, o Vitor tá a almoçar, então senta e espera ele terminar de almoçar". E eu sentei, assim, na poltrona e lembro, gente, dele chegar, assim, e sentar, assim, do lado, eu ver a poltrona baixar, sabe, era um sofá de espera. E aí eu peguei o meu filho, vim, deixei ele no café com meu marido, e aí eles diziam: "Na volta a gente passa numa ponte bem alta, sabe, que tem aqui". E eles diziam assim: "Essa é a sua última oportunidade. Joga o carro, acelera e joga o carro lá embaixo que vai você e teu filho da melhor maneira possível". Eu dizia: "Não vou fazer nada com meu filho. Pode me destruir aos pedaços, que eu não toco no meu filho". E vim, deixei o meu filho no café, eles disseram aí quando nós passamos a ponte, estava a chegar o café, eles disseram: "Olha, se você causar uma dor muito grande em você, muito grande, a gente vai levar como pagamento e nós vamos embora e te deixamos em paz". E eu: "Que espécie de dor?". "Você vai queimar". Eles queriam que eu queimasse o meu rosto, que eu enfiasse o meu rosto numa panela quente, com água fervendo, e me queimasse o rosto. Eu falei: "Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou perder minha visão e eu não posso cuidar do meu filho. Eu não vou fazer isso no meu rosto". Não, eu falei: "Não, porque isso envolve". E assim, o meu desespero, sabe, assim, era sempre, sempre maior, porque eles faziam ver essas imagens do meu marido e do meu filho, sabe, sendo torturados, sendo, e aquilo me destruía por completo. E aí eu deixei o meu filho no café, gente, sempre lúcida, sabe? Igual eu falei para vocês, uma mente aqui normal, natural, conversando com vocês, com as pessoas no café, e a outra mente como se tivesse em outra dimensão, vendo tudo isso, esse sofrimento, essa tortura, isso tudo, sabe? E aí eu peguei uma panela grande lá no café e vim para casa. Eu sei que lembro do meu marido questionou e eu disse qualquer coisa assim e vim para casa. Deixei meu filho lá chorando muito, desesperada, pedindo a Deus perdão, clamando a Deus por misericórdia, assim, ficava lembrando, meu Deus, se eu fiz algum mal a esse nível, né, para que alguém me deseje a morte do meu filho e a minha, me perdoa, sabe, assim, clamando, porque eu pensava, né, a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Eu pensava, eu semeei isso em algum lugar, se eu tô colhendo é porque eu semeei em algum lugar. Então eu ficava desesperada, sabe? Tentando lembrar quem, onde foi que eu fiz um mal tão grande, né, que a pessoa me desejasse isso, porque isso fazia uma confusão muito grande na minha cabeça, que eu pensava assim: "Gente, quem poderia, sabe, deixar o tempo dela e se envolver, se aquilo fosse espiritual, se envolver com aquele tipo de coisa tão horrível, com aquelas seres tão horrível, para matar-me a mim e meu filho, uma criança de 3 anos e meio". Então, assim, eu não achava ninguém que pudesse me desejar isso, porque eu sou uma pessoa comum, sabe, uma pessoa insignificante, assim, não tinha porquê, sabe, não tinha porquê alguém perder o tempo dele com uma pessoa como eu, assim, que então aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Então eu achava que aquilo era loucura, que eu estava enlouquecendo mesmo e que eu ia acordar e que aquilo ia passar. Porque ao mesmo tempo, quando como eles diziam que tinha sido pago um preço pela minha vida, aquilo me fazia confusão, que eu pensava: ninguém vai, sabe, se envolver com seres tenebrosos desse para tirar a minha vida. Quem sou eu, tipo, sabe? Quiser ninguém, sou eu que alguém ia. Então, isso me fazia assim crer que, sabe, que realmente podia ser, que eu tivesse enlouquecendo mesmo. E E eu vim para casa, pus essa água seguindo "Então vocês vão me deixar em paz, vão deixar meu filho em paz, vão deixar", vamos deixar teu filho em paz". Eu falei: "Olha", e queriam que eu queimasse, enfiasse o rosto dentro. Eu falava: "Isso eu não vou fazer, porque senão eu vou ficar cega. Então você vai queimar as tuas mãos".
E eu cheguei em casa, liguei, pus a panela ao fogo, liguei e sentei na mesa esperando aquilo ferver, chorando desesperadamente, pedindo perdão a Deus por tudo. Meu marido, na época, mandou um senhor, amigo nosso, que ele até já faleceu, era o Rafael, vinha aqui perguntar se eu estava bem. Eu tinha abrido a porta da sala e a porta da cozinha, e estava sentada na mesa da minha cozinha, esperando a água ferver. E ele: "Olá, dona Eliane", da porta da cozinha: "Tá tudo bem? O Felipe me mandou aqui perguntar", e eu disse: "Tá tudo bem, Rafael, tá tudo bem, diz para ele que tá tudo bem", chorando desesperadamente, esperando a água ferver. Nem um momento, gente, nem por um milésimo de segundo me passou pela cabeça que eu fosse ter as consequências que tive, sabe? Assim, eu pensava que eles queriam me fazer sofrer, que alguém, por alguma razão que eu desconhecia, queria me fazer sofrer, sabe? Mesmo sem acreditar que alguém pudesse, sabe, perder o tempo comigo para isso. Mas na minha cabeça eu nunca imaginei, sabe? Nunca imaginei que fosse ter essa dimensão e essas consequências na vida de todo mundo, sabe? Do meu marido, do meu filho. Eu era casada de pouco praticamente. E eu e meu marido, nós nós casamos, conhecemos e casamos em um mês e meio, sabe? Pois se vocês quiserem, eu conto aqui a nossa história. Entre nos conhecermos e casar, de convivência mesmo, foi um mês e meio. Então, assim, era tudo muito novo, sabe? Tudo muito. Depois eu engravidei, tipo, 5, 6 meses depois do casamento, tudo muito rápido, muito intenso. Não foi planeado a gravidez, a gente tinha outros planos e foi tudo muito intenso. Então, era tudo muito novo, sabe, ainda. E eu não fazia assim, nem por um segundo me passou pela cabeça a ideia, sabe, que fosse ter as consequências que teve. Eu imaginava que queriam me causar dor e que eu ia causar essa dor, que ia ficar como pagamento e eles iam deixar a gente em paz. Porque a minha maior dor era a vida do meu marido e do meu filho, que eu pensava assim, gente, eu entrei na vida dele. Sabe, meu marido é uma pessoa alegre, assim, cheia de vida. Sabe aquelas pessoas que o copo tá sempre meio cheio? Sabe? Meu marido é assim, ele é sanguíneo, sabe? Assim, cheio de vida, sempre otimista. Então aquilo me causava uma dor gigante. Eu pensava assim, eu não tenho direito, sabe, de entrar na vida de uma pessoa que tão maravilhosa, tão plena, cheia de alegria. Sabe, os pais dele, a minha cunhada, são pessoas, assim, incrível, sabe, pessoas maravilhosas, que não me conheciam de lado nenhum e me receberam de braço aberto, de coração aberto. Então, eu pensava: "Eu não posso, sabe, causar essa dor a essas pessoas". Então aquilo era, assim, me angustiava imenso, sabe, imenso, imenso. E ao meu filho fazer algum mal, sabe, ao meu filho para causar essa dor, né, nos avós dele, na tia dele. Então aquilo me eu pensava: "Se isso resolve o problema, eu vou fazer", sabe. E plena, sabe, gente, em plena consciência, assim, nenhum momento eu saí de mim, nenhum momento. E aí quando ferveu, eu trouxe, eles disseram: "Agora você vai enfiar a mão aí dentro e vai tirar quando a gente mandar". Gente, e tudo aquilo, tudo sempre, desde o do início, daquela forma que eu te contei, aquela ciranda rodando à minha volta o tempo inteiro, aqueles seres tenebrosos, aquela pressão. Isso já era na sexta-feira, mas a sensação que eu tinha é como eu falei para vocês, é como se já durasse semanas, semanas. É como se eu tivesse em outra dimensão, sabe? Aonde o tempo passasse, sabe, assim, em câmera lenta, lentíssima, sabe, assim. E aí eu enfiei a minha mão na água fervendo, sabe, e eles: "Não tira, não tira", eu aguentei o máximo, assim, que eu dei conta e tirei. Quando eu tirei a primeira vez, já veio aquelas bolhas gigantes, sabe, a pele, assim, toda, sabe, estourada, toda. E aí eu falei: "Agora vão embora, vão embora". E eles: "Não, você vai fazer uma outra vez, porque você tirou antes que a gente mandasse você tirar". Sabe, e eu naquele desespero: "E vocês vão mesmo? Vocês vão deixar meu marido, meu filho em paz? Vocês vão me deixar em paz?". "Vamos, vamos". E tudo aquele tumulto, e aquele som, e aquele barulho, aquele batuque, sabe, aquela multidão, aquela nuvem de seres,
assim, à minha volta, em cima da mesa, no canto, na parede, nos lados, em todo lado, gente. Era como se tivesse uma nuvem, sabe, assim, sabe, uma nuvem de gafanhoto, assim, aquela, sabe? Só que em seres, cada um mais terrível do que o outro, entrando e saindo pela minha porta, entravam pela porta da sala, saíam pela porta da cozinha, em cima de mim, à volta, no telhado, em cima da mesa, em todo lado, sabe? E aí eu fui uma segunda vez, enfiei uma segunda vez, eu já não aguentei, sabe? Foi pôr assim e tirei. Quando eu tirei, gente, já assim, as peles, já se via as cartilagens, a pele pendurada, sabe, assim. E aí eles, você tirou antes da hora uma terceira vez. Quando eles queriam que eu pusesse uma terceira vez, chega o meu marido e o meu filho e entra pela porta, sabe, da sala. Isso era por volta do 12:30, mais ou menos, sabe? Porque eu dei entrada no hospital em Abrantes a 1 e pouco, 1h30, 1h20, tem os relatórios, sabe? E, e aí meu marido já gritou quando ele viu eu com as mãos, porque aquilo era uma dor, era como se meu corpo todo tivesse entrado em chamas, como se tivesse chamas e eu tivesse viva dentro dessa chama, sabe? E meu marido entrou e eu já com as mãos assim, a pele tudo pendurada, já se via, sabe? E eu no desespero que ele vinha com meu filho, e ele entrou, quando ele viu aquilo, assim, ele começou a gritar: amor, pelo amor de Deus, o que que você fez? O que que você fez? Gente, eu no desespero fui com os dentes, abrir assim a gaveta e pegar um pano de prato com os dentes para jogar por cima das minhas mãos para o meu filho não ver. Então ele já me pegou e já levou, pôs no carro e a gente foi direto para o café. Chegamos no café, um amigo nosso, o Zé Alves, uma pessoa muito querida, tenho muita gratidão por ele. Porque meu marido não conseguia conduzir, não conseguia me levar. Ele olhava para aquilo e não conseguia, saiu de si, assim, não conseguia me levar ao hospital. Então o Zé se ofereceu e pôs-me no carro e foi. Ele ia assim, furando todos os sinais e eu preocupada com ele, de levar uma multa, assim, e foi para o hospital. Gente, e ali começou outro inferno maior do que aquilo que eu já tinha vivido, sabe? Ao invés da paz e daquilo que eles tinham me prometido que ia voltar a minha vida ao normal, ali começou outro calvário mesmo, sabe? E eu cheguei no hospital em Abrantes, eles me deram morfina e me encaminharam direto para o Hospital São José em Lisboa, Hospital de São José. E eu me lembro, assim, havia uma bombeira, era uma mulher e um homem, e eu tinha uma sede, gente, que era a sensação, permaneceu, sabe? Como se eu tivesse dentro de um fogo, meu corpo ardia, ardia, assim, como se eu tivesse dentro de uma fogueira, sabe? E aí eu pedia água para ela, me dá um pouco de água, pedia água para ela. E eu lembro dela ficar assim em choque, sabe? Ela falava: "Como que é possível? Você tomou, foi medicada com morfina para você descansar até chegar na viagem, porque eu não posso te dar água, porque você vai direto para o centro cirúrgico, eu não posso te dar água". E meu desespero era tão grande, ela ficou com tanta dó de mim, assim, sem entender por que que eu não dormia, sabe, com a dose de morfina, que eles pararam e ela me deu um pouquinho de água, pôs a água na tampa da garrafa e me deu, sabe. Acho que aquela água foi dada com tanto amor, gente, com tanto amor, que parece que aquilo, assim, refrescou a minha alma por alguns segundos, sabe. E eu não dormia. E ele aqueles tudo aquilo dentro foi tudo me acompanhando, sabe. "Agora que você vai ver, e agora que você vai ver o que que a gente vai fazer com você, nós vamos te despedaçar, você vai apodrecer, você", gente, uma tortura, sabe, assim. E no primeiro dia, na primeira cirurgia, eu fiz 7 cirurgias reconstrutivas, sabe. E na primeira cirurgia, os médicos ficaram com muita pena de mim, porque a anestesia eu não dormia. Eu não dormia. A primeira cirurgia, a raspagem, tudo aquilo, eu vi tudo aquilo. E eles queriam tampar os meus olhos. Eu falava: não tampa os meus olhos, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar mais agoniada. Tá tudo bem, mas não tampa meus olhos. Meu desespero, com medo que eles tampassem os meus olhos e que eles me matassem lá, sabe?
E aí eles deixaram meus olhos, assim, abertos e eu lembro de ficar vendo, né, naquela coisa que tem ao alto, sabe, as mãos assim, e eles pediam: "Vira para o outro lado, vira para o outro lado", e eu dizia: "Tá tudo bem", de verem, sabe, e eu sentia tudo aquilo, porque a anestesia não pegou. E os médicos tinham pena, teve uma médica que depois ela falava: "Eliane, com tantos anos, sabe, de hospital, eu chorei de". Gente, pensa num seres maravilhoso, o pessoal do hospital, sabe, assim, desde do pessoal da limpeza, eu lembro a moça da limpeza chamava Maria João, desde do pessoal da limpeza até, assim, meu Deus, uns anjos na terra, sabe, uns anjos de Deus na terra, o pessoal mais humano do mundo, sabe. E eu tive resumir, gente, senão fica muito longo, né. Então eu tive no isolamento vários dias e, assim, eu não queria contar o que estava acontecendo, porque eu estava com tinha vergonha, sabe, de contar o que estava acontecendo. Mas aí foi lá quando eu saí, no outro dia, assim, foi a assistência social, porque eles achavam que tinha sido agressão, que meu marido tinha me feito isso, achavam que tinha sido violência doméstica e que eu estava protegendo meu marido. E eles me disseram: "Olha, Eliane", porque eu disse: "Não, eu caí dentro da banheira, eu acidentei". Eles disseram: "Olha, Eliane, nós somos médicos, nós sabemos que não tem condições pela gravidade das suas mãos, pela posição, não tem como isso ter sido um acidente de banheira. Você pode contar a verdade". Você tá, sabe? E aí, quando eles me disseram que se eu não dissesse a verdade, eles mandariam a GNR no café, sabe, levar o meu marido para prestar depoimento, eu, né, pensei: "Meu Deus, eu não posso causar isso a ele". Aí eu fui e contei o que estava acontecendo. Quando eu contei, eles imediatamente acionaram a psiquiatria e mandaram uma médica, uma psiquiatra para cuidar de mim, doutora Valéria Leiria. E aí ela disse: "Não, tá tudo bem, Eliane, isso é esquizofrenia, você tá tendo surtos psicóticos com voz de comando, tá tudo bem, a gente vai te medicar e vai ficar tudo bem". E eu dizia: "Não, tal, né, são demônios". Ela dizia: "Não, não, tá tudo bem". E aquilo tudo lá, gente, tudo me acompanhou, sabe, para o hospital. E era, gente, uma loucura organizada. E os seres que vinham, eles vinham por turno, sabe? Vinha um turno de uma espécie tenebrosa, aí eles ficavam um tempo e diziam: "Agora a gente vai embora, vem os outros, vem outros amigos, temos que ir". E iam embora e vinham outro, sabe? E assim, eram 3 turnos, sabe? Dividido, era sempre os mesmos, sabe? No hospital, era sempre os mesmos, por turnos. E aí a médica disse: "Vai ficar tudo bem, nós vamos te medicar, vai ficar tudo bem". E ali começou. Uma medicação não dava certo, outra medicação não dava certo, e outra medicação e não dava certo. E ela vinha, né, e eu falava: "Não, tá tudo igual, tudo igual". Gente, e assim o tempo foram passando, foi passando. Eu fiz 7 cirurgias reconstrutivas. E o meu marido, eu dizendo, aí eu comecei a falar: "Isso não é doença, amor, é algo espiritual, tá acontecendo, é real, eu não tô enlouquecendo", porque aquilo não fazia efeito, sabe, a medicação nada fazia efeito. Mas a psiquiatra me dizia assim: "Não, Eliane, tá tudo certo, é difícil mesmo, às vezes a gente demora para acertar a medicação, sempre, né, é uma doença". E de certa forma aquilo me dava um alívio, sabe, eu pensava assim: "Se é uma doença, tem cura, né, vai achar uma medicação". Ela dizia: "Não tem cura, mas há uma medicação que estabiliza e você vai voltar a viver normal". Só que, nas perguntas e tudo, ela não achava muito, assim, o diagnóstico, porque eu não tem ninguém na minha família que tenha tido problemas psicológicos e eu nunca tinha tido, assim, sabe, nenhum problema, nem na infância, nem em nada, nada assim. Mas, tem vários, né, aspectos que fala, gente, dessa doença, né, não sei se tem alguém aqui que convive, teve, conhece alguém que, né. Então, assim, que já teve essa doença, que tem, há pessoas que vivem muito bem contra a medicação e vive muito bem, tá tudo certo. E eu não tinha, assim, para mim era um alívio, sabe. Eu pensava: "Se é isso", né, e aquilo me aliviava, porque eu sofria muito com a culpa, sabe. Por quê? Por que que eu fui ouvir? Por que que gente, eu vou falar uma coisa para vocês, hoje
né, em paz, assim, a gente olha e fala: "Meu Deus, por que que eu não aguentei?". Mas era outra dimensão, sabe, gente, era um sofrimento. Esses 4 dias, é como eu falei para vocês, era como se já fosse semanas, era uma coisa assim, sabe. E tudo aquilo foi comigo para o hospital. Então, um dia apareceu um demônio, um ser assim, sabe, horrível, gigante, assim, muito seco, muito magro, assim, e gigante, sabe, apareceu lá e falou assim: "Olha, você sabe o que eu vim fazer aqui?". Eu disse: "Não". Ele falou assim: "Hoje nós vamos comer um pedaço seu. Vai ter uma festa e nós vamos comer um pedaço seu". E eu: "Como assim?". Ele disse: "Vão amputar o seu dedo". Porque os meus dedos, gente, eles não foram amputados os 4 de uma vez só. Eles foram amputados em 3 processos, 2 de uma vez, depois um, depois o outro, em dias diferentes. Tudo isso eu tenho os relatórios médicos, sabe. Aí ele foi e falou isso, que um médico ia pedir para amputar meu dedo, né, e que ia ter uma festa. E as visitas no hospital era às terça-feira. O Felipe saía daqui dos Valhascos e ia para Lisboa, são 150 quilômetros daqui onde eu moro. E aí quando ele chegava, fazia a visita e quando terminava o horário da visita, ele passava com a doutora Valéria Leiria para ela atualizar ele a situação de tudo. E quando ele chegou lá, eu falei para ele, falei: "Amor, vão amputar o meu dedo, vão pedir para você assinar um termo de responsabilidade, vão amputar meu dedo. Da onde você tirou isso?". Eu contei para ele. E aí ele: "Não vai acontecer nada disso, tá tudo bem, vai ficar tudo bem". E aí quando ele saiu, a médica foi e chamou ele e falou, porque eles não falavam para mim para não agravar a situação, falavam com ele, sabe. E aí ele depois me contou que ficou com aquilo na mente, sabe, falou: "Mas como é que ela sabia disso? Será que realmente ela não está doente?". Porque a médica explicou para ele, falou: "Olha, ela está doente, ela surtou, desenvolveu uma esquizofrenia, ela está com surto, a gente não está conseguindo achar a medicação, mas vai ficar tudo bem". Explicou para ele que aquilo que eu estava doente, né, era uma doença, que era a esquizofrenia, e pronto, ele acreditou naquilo. E ele me conta que a partir daquele momento porque eu insistia, falava: "Felipe, não é doença, é espiritual", porque eles me contavam coisa, falavam coisas da minha família, coisas de sabe, que eu já nem lembrava mais. E eu, sabe, ali eu comecei a acreditar que aquilo não era doença, que aquilo era, sabe, espiritual. Mas a gente está num estado tão debilitado que você fica, sabe, ali, querendo achar, uma hora você acredita numa coisa, outra hora no outro, outra hora, sabe, a médica vinha e falava, e ela era muito querida, tinha uma figura assim muito, sabe, e eu acreditava naquilo, passava, eu começava, gente, um sofrimento, sabe, um sofrimento. E aí o Felipe conta que a partir dali começou a questionar. Passado algum tempo, eu vejo aquele mesmo ser entrando de novo no hospital. Quando eu vi ele, eu já fiquei desesperada, que eu já sabia, sabe, o que ia acontecer, porque ele não ia nos turnos, sabe. Gente, parece engraçado dizer isso, né, turnos, mas é mesmo isso que se passava. E aí ele já veio, assim, debochando, sabe, lá da porta, assim, ele já veio debochando, assim, com aquele ar de riso, de deboche, "Você sabe o que que eu estou fazendo aqui, né?". Eu falei: "Eu sei". Aí ele falou: "Pois é, pois hoje vai ter festa de novo, vamos comer outro pedaço seu, e nós vamos te comer assim, de pedaço em pedaço". Gente, era uma, sabe, uma tortura, assim. E é assim, você não quis se matar? Pois é, você vai ver, nós vamos te comer de pedaço em pedaço, vai te cortar inteiro e nós vamos comer e eu vou vir aqui até o último suspiro seu para. Gente, era uma tortura, sabe. E aí, na terça-feira, meu marido chega, eu conto para ele, falei: "Felipe, vão te pedir outra vez". Aí ele, né, me contou, né, falou, eu falei: "Não te falei que ia acontecer?". Porque eles disseram: "Olha, tem que tirar, porque a gente não consegue estancar a infecção, senão vai passar para o corpo todo e ela pode morrer". E ele assinou o termo de responsabilidade. E eu falei: "Vão te chamar de novo". "Quem te falou, amor?". Eu falei: "É aquele mesmo ser, aquele mesmo espírito, ele teve aqui outra vez e vão te chamar". E assim foi, nem esperou o final da visita, chamaram ele. E aí
a médica pediu a mesma coisa. Aí ele disse que a partir daquele momento ele falou: não, não é doença, ela não está doente. Passa-se aqui alguma coisa espiritual, não tem condições, não pode ser coincidência, porque eles não contavam para mim, sabe? Falava com ele. Só depois, assim, do passado, porque as minhas mãos estavam todas enfaixadas, sabe? Só depois do sucedido que vinha o cirurgião e falava: Eliane, nós tivemos que fazer isso, isso e isso para salvar a sua vida, tivemos que amputar outro dedo seu. E contava, depois do sucedido, sabe? Nisso, gente, eu tinha um catéter que ficava aqui e um aparelho ligado no coração que controlava os batimentos cardíacos. Conforme aqueles seres muito terríveis entravam e faziam coisas muito terríveis, meu coração disparava, eu não conseguia conter, sabe? O coração disparava, aquilo apitava, eles vinham e me davam um calmante mais forte. E eles ficaram o tempo inteiro intrigados, toda a minha equipe médica, que eu dormia pouquíssimo, sabe? Assim, pouquíssimo. Os calmantes não faziam efeito, a medicação não fazia efeito. Era só quando o corpo humano, humanamente mesmo, fisicamente, não aguentava, eu simplesmente apagava, sabe? Mas toda a equipe médica falava: é impressionante como você não dorme. Você precisava descansar, você precisa descansar. E eu estava no isolamento, sabe? No isolamento, porque eu não dormia, a medicação não fazia efeito, eu precisava dormir para recuperar, para, sabe? E foram feitos vários enxertos com pele, assim, e aí, por último, rejeitavam, assim, tiveram que lapidar. Eu tenho a perna direita, vou ver se dá para mostrar aqui para vocês. Ai, nossa, gente, que improviso. Eu tenho a perna direita, olha, não dá bem, né, para ver. Estás a ver? Ela é toda lapidada, que foram tirar a pele, sabe? Para fazer o transplante, para fazer a doação para as mãos. E aí, gente, perdi o foco aqui um pouquinho. Pronto. Então, quando aquilo, eu via aqueles seres muito terríveis, disparava, eles me davam, né? E eu já estava lá há muito tempo, já tinha feito todas essas cirurgias. E por último, tiveram que fazer isso quando já não se tinha outra opção. E no bumbum também, gente. Eu não posso mostrar, né, o bumbum, mas é praticamente a mesma coisa, sabe? E aí, quando foi a terceira e última vez para tirar os 2 últimos dedos, foi do mesmo jeito, foi uma situação emergencial. Eles chamaram o Felipe fora da terça-feira, que era o dia que ele ia, que era o dia da visita, que ele ia uma vez só por semana, por ser longe, tinha o nosso filho, o café. Nosso filho ficou com a minha sogra, que mora no norte, é um pouco distante daqui. E aí ele ia lá. Então, esse dia ele foi fora do dia de visita. Quando ele chegou para me visitar, à espera que a médica falasse, aí eu contei para ele, falei: sabe por que que você veio? Vão te pedir para assinar outro termo, vão cortar outro dedo, porque aquele mesmo ser tinha ido lá. E aí ele: não é nada disso, deve ser qualquer outra coisa, que você tá melhor e tá. Gente, nisso a medicação não fazia efeito, eles já tinham testado, sabe? E aí foi exatamente como aconteceu. Chamaram ele, pediram para assinar o termo de responsabilidade para tirar os últimos 2 dedos. Aí ele falou que a partir daquele momento ele tinha certeza. Aí ele começou a acreditar realmente em mim, sabe? Que passava-se alguma coisa. Então ele me contava as coisas que a médica falava, pedia para não falar, mas ele falava porque ele começou a acreditar em mim. E aquilo é um alívio, porque a gente fica desesperada, porque ninguém acredita, sabe? Assim, né? Você sente sozinho, abandonado. E aí a médica foi e chamou ele também, falou: olha, Felipe, nós temos um problema. Já está com 2 meses que a Eliane está aqui e não há medicação que faça efeito, a gente não está conseguindo. Já tinha 2 meses que eu estava no hospital, já testamos tudo que está disponível, nada faz efeito. E nós temos medo de mandar ela para casa, porque vocês têm um filho pequeno em casa. Então, a gente tem medo que lá ela se passe, porque aqui ela está acompanhada e tudo. Quando ela voltar para casa, onde aconteceu tudo isso, que isso volte à memória, a gente tem medo que ela faça algum mal, mesmo sem querer, ao filho.
ela tá bem, ela é cooperante, ela tá, mas a gente não consegue estancar os surtos. Então, gente, mesmo no surto, eu não saía da minha realidade, sabe? O coração disparava, os médicos iam, o que que se passa, Eliane? E eu falava, tá acontecendo isso, tá aqui isso e isso, mas normal, sempre cooperante, sempre calma, tudo isso vem, tá sempre nos meus relatórios, sabe? Cooperante, calma. E aí ela falou assim, né? A gente encaminha, tá pensar em encaminhar ela para uma clínica ou para né, para uma clínica até fazer os tratamentos, ou então você tem que assinar um termo de responsabilidade como o vosso filho vai ficar nos avós, até tempo indeterminado, porque nós não podemos autorizar ela voltar e tá a criança a conviver com vocês, porque não sabemos o que pode acontecer. Resumindo, sabe, gente, ia me mandar para uma clínica, ou eu pensei, né, vão me mandar para um hospício. E o Felipe foi e me contou isso, porque ele já estava a acreditar que aquilo, sabe, podia ser mesmo algo, né, como eu estava a falar para ele. Aí ele foi e me contou, eu falei, vão me mandar para um hospício. Eu falei, gente, se esses demônios tivessem poder mesmo para me matar e matar meu filho, eles já teriam matado, porque eles continuavam me torturando com a imagem do meu filho lá nos avós, sabe? E aí eu falei assim, eu vou começar a mentir que eu tô bem, que a medicação tá a fazer efeito, começou a fazer efeito e que eu tô bem. Porque eu não quero perder o meu filho, eu não quero ficar longe do meu filho, eu não quero, sabe? Eu quero voltar para minha vida. E aí eu comecei a mentir. Se um dia, mas ela nunca vai ver isso, né? Doutora Valéria vê esse vídeo. E aí eu comecei a mentir que estava tudo bem, que os surtos tinham diminuído. Comecei a controlar os batimentos cardíacos. Quando eu via aqueles trem, eu falava, não vai, não vai. Comecei a conversar comigo mesmo, sabe? E nisso, assim, desespero sempre, né? Pedindo a Deus misericórdia. E comecei a conversar comigo. Eu me controlava. Às vezes, quando descontrolava um pouquinho e aquilo apitava, que eles vinham, eu falava: não é preciso, não é preciso. Foi que eu estava dormindo e eu fico com medo que isso volte. Eu assusto com qualquer coisa. Não é preciso a medicação, tá tudo bem. E eu consegui convencer a minha médica, né, que estava tudo bem, que os medicação estava fazendo efeito, mas não estava nada, estava tudo igual, sabe? Aí ela me transferiu para a enfermaria. Isso já tinha assim uns 70 dias que eu estava lá, sabe? Aí eles me transferiram para a enfermaria. E na enfermaria, gente, uns 70 e poucos dias, porque ao todo foram 76 dias. Eu entrei em fevereiro, dia 7 de fevereiro, que foi o dia que isso aconteceu, e saí em abril. 20 e poucos de abril, não lembro assim ao certo. Foram 76 dias de internamento. Eles me passaram para a enfermaria. E na enfermaria, éramos 4 camas. E tinha um rapaz lá que chamava Mário. E o Mário era evangélico, era cristão da igreja Betel, em Alverca. Ele trabalhava na Câmara de Alverca e ele foi fazer um trabalho lá e queimou a perna, queimou a canela e estava lá na enfermaria esperando para ter alta. E o pastor dele, pastor Samuel Gomes, da igreja missionária Betel, que agora não é mais em Alverca, é em São João da Talha. O pastor do Mário, pastor Samuel Gomes, ia buscar o Mário, que ele ia ter alta e ia buscar o Mário para levar o Mário embora. E o Mário me falou que o pastor dele ia lá buscá-lo, né, que ele estava esperando para ter alta. E eu disse, Mário, eu não conhecia o pastor Samuel de lugar nenhum, nem o Mário, conheci lá no hospital. Falei, Mário, quando seu pastor vier aqui, você pede para ele orar por mim, se eu tiver fora, dormindo, se eu tiver apagado, pede para ele orar por mim, se ele vier aqui, tá bom, eu peço. E no outro dia, no horário de visita, o pastor foi para buscar o Mário. E aí eu falei, o Mário falou, olha, pastor, aquela moça ali pediu para o senhor orar por ela. Aí o pastor Samuel foi se aproximando de mim e ele falou assim, gente, falou assim, Deus foi estendendo as mãos, chegando assim para perto de mim, estendendo as mãos, sabe? Falou assim, Deus, o Senhor tem visto toda dor e todo sofrimento que estes demônios têm causado a essa moça. Eu agora te peço, Senhor, em nome de Jesus, dê uma ordem no mundo espiritual
E eu vou dar uma ordem agora no mundo espiritual. Demônios, em nome de Jesus, deixe essa moça em paz e volte para o lugar de onde vocês vieram. Gente, no mesmo instante, o mundo voltou ao normal. Saiu aquele peso, saiu, sabe? Foi como se tivesse, sabe? E tivesse voltado ao normal. Foi como se abrisse um funil e aquilo tudo assim, sabe? Desapareceu. No mesmo instante eu tive paz, no mesmo instante tudo aquilo, sabe? Saiu. E aí, passado 2 dias ou 3 dias, fizeram 76 dias e eu tive alta. Eu vim para casa com um diagnóstico, né, clínico de esquizofrenia crônica, com voz de comando, surtos com voz de comando. E a médica, a doutora Valéria, me disse: olha, Eliane, você esquece de comer, você esquece de beber, mas você não esquece de tomar a sua medicação, porque se você esquecer de tomar a sua medicação um único dia, os surtos podem voltar muito maior que esse, muito piores, e você não ter comando, você não ter domínio. Porque até aqui você teve domínio, então não esqueça. E, gente, eu, né, fiquei de ser seguida a cada 15 dias, tinha que ir ó, a Lisboa com a minha médica, com a psiquiatra, sabe? E fazer os curativos, porque a minha perna veio toda em carne viva, assim, tinha os curativos para fazer, e fiquei de fazer os curativos aqui no posto, né? E, nossa, meu Deus, gente, tô enrolando demais, que resumir tudo isso, né? Gente, tudo muito resumido, sabe? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra questão, me pergunta, eu faço outro vídeo, tá bem? Porque foram 76 dias, gente, do início ao fim dessa história, né? Então, assim, já vamos a 56 minutos de vídeo. Então, eu fiquei de lá voltar. E a partir daquele minuto, do momento que eu saí do hospital, eu nunca mais tomei a medicação. Gente, eu não estou dizendo aqui que toda doença são demônios, não estou dizendo que não exista a doença, esquizofrenia, não estou dizendo para ninguém aqui não tomar. Eu estou contando a minha história, a história das minhas mãos, o meu caso, tá bem? Fique isso bem claro. Eu nunca mais tomei a medicação e nunca mais tive, assim, problema nenhum, nunca mais. Então, assim, eu tive que voltei para casa, tinha os ossos, esses ossos tudo exposto com fios de quiche, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu não conseguia vestir, pentear o cabelo, nada, gente, nada. Eu não conseguia abrir e fechar uma porta, não podia ficar só que eu não conseguia abrir a porta, não conseguia fechar a porta, nada. Não conseguia fazer nada. Tudo foi o meu marido que fez por mim durante 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, tudo. Desde me vestir, tudo, gente, tudo é tudo. E foi assim que eu cheguei a essa situação. E desde então, assim, tenho vivido, né, com o peso, com as consequências físicas, as consequências psicológicas. Eu sofri muito com a culpa, sabe, de ter cedido. Por quê? Por que que eu cedi? Por que que eu não aguentei mais? E eu moro no interior muito pequenininho, já falei isso para vocês em outro vídeo, né? E, gente, interior, ele é interior em qualquer lugar do mundo. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. Por isso que Jesus não deixou uma Bíblia para cada nacionalidade. Olha, uma Bíblia para o romano, uma Bíblia para o italiano, uma Bíblia para o brasileiro, uma Bíblia para o português. Não, é uma Bíblia só, porque gente é gente em qualquer lugar do mundo. Então, o interior, ele é interior, é tudo igual, sabe? É aquelas coisas do interior, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo, tudo é motivo de, por mais que as pessoas sejam maravilhosas, tudo pronto, né? Então, como a gente tinha um filho pequeno, e assim, para a família sabe, a família do Felipe tem e acredita, né, que foi um surto psicótico, que foi uma doença. As pessoas aqui da minha aldeia, a gente diz que foi um acidente, mas eu já ouvi várias versões da minha história. Tem gente que diz que foi sabe, que foi o marido, que na época, sabe? Já ouvi várias versões, mas essa é a versão
verdadeira, é o que aconteceu. E desde então eu tenho convivido, né, gente, com a consequência física que eu nunca imaginei. E como eu falei para vocês, a dor, sabe, a dor emocional, porque mudou toda a dinâmica da minha família, mudou tudo, sabe? E muda tudo, mas assim, toda a dinâmica fora, assim, o meu marido, ele é o mesmo, a mesma pessoa, incrível, maravilhosa, a minha família, eu falo, mudou, sabe? A vida, o acompanhar os meus filhos, a minha vida mudou, porque tudo muda, né, gente? Então, gente, a mensagem final desse vídeo, que já vai para 1 hora, é: Deus, ele é todo poderoso, gente, todo poderoso. Mas não duvidem da malignidade do diabo. Você que pensa, sabe? E depois, gente, depois de algum tempo, foi um missionário na igreja do pastor, e a gente passou a ser amigos, né? E ele nos convidou, que a gente não tinha ido lá, e fomos na igreja. O missionário, ele era cego, e ele estava passando por aqui pela Europa, e foi lá na igreja que o pastor conheceu ele, ele foi na igreja, o pastor nos convidou, e deu certo, a gente foi lá. E não conhecíamos ele de lado nenhum. E quando terminou o culto, ele pediu para a mulher dele me levar até mim. E contou, gente, exatamente como aconteceu. Que eu estava aqui em casa numa manhã. Contou aquilo que só eu sabia, sabe? E falou que foi uma obra de feitiçaria que fizeram para mim, sabe? Para uma entidade lá e um ser, né? Para tirar a minha vida, sabe? Mas que o Senhor não permitiu. Então ele revelou completamente tudo. Gente, se alguém, assim, você pensa em fazer vingança pelas suas próprias mãos, seja lá pelo que tenha acontecido, ou sabe, não se deixe enganar. Da mesma forma que o diabo faz as coisas, a maldade, assim, Deus revela, sabe? Existe um Deus no céu que revela. E nunca queira vingança pelas suas próprias mãos, entrega na mão de Deus. Eu sei, ele revelou, sabe, assim que foi feito. Eu já perdoei, liberei perdão no meu coração. Eu não, sabe, não precisa que me peça perdão. Eu já liberei perdão e eu tenho, o que eu sinto por essa pessoa é misericórdia, assim, como que ela se deixou ser enganada a esse ponto, sabe, e que Deus tenha misericórdia dela e que alcance ela e que um dia ela conheça a Deus. Então, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é essa, sabe? Não duvidem da malignidade do mal, porque o mundo espiritual, ele é real. Se há anos atrás alguém me contasse essa mesma história, eu acredito que eu ficaria, sabe? Por isso, se alguém aqui não acreditar, não, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu só queria contar para as pessoas que têm me visto a história de como isso chegou a essa situação. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário do vídeo e eu respondo depois. Eu espero que a gente se veja outra vez. Eu peço desculpa, perdão pelo tamanho do vídeo. Espero que a gente ainda se veja por aqui, tá bem, gente? Fiquem em paz. Agradeça a Deus pela sanidade mental, pela tua saúde mental e pela tua saúde física. Termine aqui de ver esse vídeo, tira 1 minuto e agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela paz da sua mente, pela paz da sua alma e pela sua saúde física, pelas tuas mãos, porque as mãos fazem tanta falta e muda tanto a nossa vida, tanto, tanto, tanto. Se eu te trouxesse para viver 1 semana com essas mãos, você ia voltar para o teu corpo plena de gratidão para o resto da sua vida. Então fiquem em paz e agradeçam a Deus pela saúde da sua casa, do seu coração, da sua mente, do seu corpo, tá bom? Beijo no coração, fiquem em paz, fiquem com Deus.